Fala, amigos que acompanham o canal David Xavier, sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixe aí a sua curtida, o seu like e compartilhe este vídeo, porque hoje nós vamos falar do modelo de jogo do Água Santa. Como é que o Água Santa travou o São Paulo, não para ganhar o jogo, mas para levar para as penalidades. Muita coisa deu certo, aliado aos erros do São Paulo, que são problemas crônicos desde o ano passado. E aí nós vamos falar como jogou o Água Santa para poder travar esse São Paulo, um time que cresceu nas mãos do Thiago Carpini, que recentemente renovou o seu contrato com o time do Água Santa e levou o Água Santa a ter calendário estadual e nacional, ou seja, calendário cheio no ano que vem, no ano de 2024, Série A1 do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Então esse ano também, no segundo semestre, deve disputar a Copa Paulista, até para poder rodar elenco, ter calendário, enfim. Não sei como é que anda a parte financeira da Água Santa. É claro que em relação a investimento da Copa Paulista, ele é muito mais baixo do que o Campeonato Paulista, mas eu vejo que já é uma tentativa de trabalho para a próxima temporada, para o ano que vem. Até pode-se fazer contratos mais longos aí com jogadores. Enfim, São Paulo não conseguiu passar do ferrolho do Água Santa. Não que o Água Santa tenha marcado bem na primeira etapa, ainda teve alguns pontos falhos, mas o São Paulo também peca muito nas finalizações. Primeiro de tudo, vamos ver o que disse aí o Thiago Carpini na coletiva pós-jogo, explicando um pouco dessa situação, de como armou a sua estratégia para poder travar o time do São Paulo. Eu, da sexta rodada em diante, eu vi todos os jogos do São Paulo, eu revi os jogos do São Paulo, e a nossa ideia é de fazer uma linha de 5, até fugindo um pouco da característica do que o Água Santa fez durante toda a competição, salvo o jogo do Palmeiras e do Santos na Vila Belmiro. O Santos pela necessidade do resultado, um momento conturbado, e o Palmeiras também pelo tudo que representa naquele instante. Então nós resolvemos fazer isso novamente, até porque o São Paulo colocava muitos jogadores na última linha, né? O David balançava um pouquinho para dentro, o Wellington Rato, um cara que flutua bastante, sempre os corredores muito fortes, com o Natan e com o Wellington. A linha de 5, a ideia era a gente neutralizar esses pontos positivos e tirar muito esse passe de dentro, principalmente do Nestor. E muita atenção nesses detalhes de bola parada, né? Que foi uma coisa que a gente deu muita ênfase, que é um ponto positivo do São Paulo, essa bola parada ofensiva. Então a gente pensou mais ou menos isso para a partida de hoje, e acredito que no segundo tempo deu certo. No primeiro, o São Paulo foi muito superior a nós, merecia até uma melhor sorte, né? Acho que nós saímos no lucro de descer com 0-0, mas no segundo tempo foi mais a cara da nossa equipe. Ele falou muito da situação por dentro, né? Na parte central do campo. Thiago Carpini quis dizer, em relação ao volume do São Paulo, que isso é um processo básico e natural do São Paulo. O Rogério Ceni conseguiu criar isso no time do São Paulo, esse volume tático que consequentemente vem um volume de jogo. Mas o time do São Paulo, ele é pobre tecnicamente. Ele tem um conglomerado de bons jogadores. Jogadores nota 5, jogadores nota 6, jogadores nota 7, pouquíssimos nota 8. E aí, aliado a um time que não tem um modelo de jogo diferente. Qual que é o modelo de jogo do São Paulo hoje? Tem um volume de jogo, por manter posse de bola, avança os dois laterais e faz um volume tático, que é a linha de 5 ofensiva, que é essa que o Thiago Carpini estava falando. Se isso não dá certo, se o time adversário se fecha, como é comum a maioria dos adversários se fecharem para enfrentar o São Paulo, qual a alternativa do time para poder trabalhar o jogo e chegar na área de maneira diferente dos cruzamentos? O São Paulo só tem cruzamentos para a área. O São Paulo só tem cruzamentos para a área. Da direita, da esquerda, só cruza a bola na área. É cruzamento para a área para tentar a finalização ou, em alguns lampejos, chutes de fora da área. É um time muito pobre de criação, de finalização e, além disso, finaliza mal. Faz tempo que o São Paulo finaliza mal. Um grande exemplo desse São Paulo, em um jogo que eu acho que foi derradeiro, apesar de ser o primeiro dessa temporada, que foi contra o Ituano, que o São Paulo criou bastante com seu jogo aéreo, né, seus cruzamentos para a área, e até teve oportunidades de fazer gols. O jogo foi 0-0 e ali o São Paulo saiu vaiado. Ora, era o primeiro jogo da temporada contra o Ituano, que futuramente iria brigar para não cair e acabou agora eliminando o Corinthians. Enfim, coisas do futebol. Por isso que o futebol
é um esporte alucinante, porque ele é injusto, né? Talvez o único esporte que o menor time que não é favorito pode vencer o maior time que é favorito, né? E nesse jogo contra o Ituano, o São Paulo saiu vaiado de campo. Mesmo tendo criado várias oportunidades, mesmo tendo tido várias oportunidades de finalização e concretizado as suas finalizações, mas o time finaliza mal. Ontem, aliás, o jogo contra o Água Santa foi mais uma amostra disso, que o time finaliza mal. E faz tempo que o time finaliza mal, desde o ano passado. Então, as vaias do torcedor no primeiro jogo, diante do Ituano, já é o reflexo de um peso que vem da última temporada, exatamente com o Rogério Ceni. Então o time finaliza mal, o time não tem características individuais. Qual o jogador que quebra a linha de marcação ou que vai para uma jogada individual com drible, sem ter velocidade? Porque ontem, fora os erros do Água Santa, né, no jogo contra o Água Santa, fora os erros do Água Santa, o time do São Paulo não teve velocidade para poder carregar a bola. E a maioria dos adversários que no mínimo tenham uma estratégia, uma inteligência, vão ter uma compactação forte, vão se fechar bem para enfrentar esse time do São Paulo, que é um time forte na questão de transição, da troca de passes, do volume tático e do volume de jogo. Faz a transição muito bem. O problema é, como dizem os treinadores, no último terço do campo, ou seja, na intermediária, próximo da área, para poder fazer alguma coisa diferente, não só jogar por cruzamentos. Então o São Paulo tem problemas sérios e crônicos em finalização, em individualidades. Não tem jogadores que quebrem linha de marcação, que sejam bons no drible para fazer jogadas individuais e na criação de jogada. Luciano tem uma certa qualidade para jogar naquela função. Digamos que seja o menos pior. Não é o melhor, não é um camisa 10 para jogar na armação. Por isso ele joga naquele setor. É mais um segundo atacante que chega. Mas São Paulo não tem um criador. E vai sofrer com isso em jogos grandes, em campeonatos grandes, em finais, em decisões, em duelos mata-mata, eliminatórios. São Paulo vai sofrer, porque é um time mediano. E aí se você tem um treinador que não consegue um trabalho de variação de jogadas, vai ficar nisso aí. Joga a bola para a área, joga a bola para a área e vê o que dá. Às vezes o Caleri acerta, às vezes o Galopo acerta, e muitas vezes não. Porque o São Paulo tem problemas crônicos de finalizações. Ontem mesmo, quantas oportunidades São Paulo chutou lá em cima. Uma das situações positivas aí do time do São Paulo, como eu falei, o volume tático, que consequentemente dá um volume de jogo pela posse de bola que o time tem boas trocas de espaço, boa transição. A marcação-pressão também foi um fator decisivo ontem, né? O famoso perde-pressiona. Isso deu muito certo pro São Paulo, porque para o Água Santa fazer a saída de jogo, teve muita dificuldade quando o São Paulo subia aí as suas linhas. Mas em relação ao que nós vimos aí do Thiago Carpini, queria falar do modelo de jogo do Água Santa. O Água Santa vem numa formação de 3-5-2, só que isso, obviamente, tem variações. Jogou na maior parte do tempo no 5-4-1. Tinha lá o seu goleiro Igor Vinhas, que foi muito bem. Reginaldo, lateral direito defensivo e ala pela direita. Rodrigo Santos, zagueiro pelo lado direito, esse chega duro mesmo, e algumas vezes nas saídas do Reginaldo, principalmente no segundo tempo, que o Reginaldo deu muito trabalho explorando as costas ali do lateral esquerdo do São Paulo, Wellington, para fazer a linha de 4, o Rodrigo Santos, ou até mesmo permanecer na linha de 3 com o Bruno Xavier saindo pela área esquerda, o Rodrigo Santos, o zagueiro pelo lado direito, centralizado o Joilson, até o momento que se machucou, e o Didi, o zagueiro pelo lado esquerdo. Ala lateral esquerda foi o Bruno Xavier. No meio, você tinha ali o Thiaguinho, o camisa 5, mas ele estava muito incumbido na marcação individual em cima do Luciano. Não deixar o Luciano jogar. Esse era o primeiro ponto dele. Depois que ele se posicionava em zona. Então, Thiaguinho e o Luan Dias ali por dentro, né? O Tocantins pelo lado direito, aberto na linha de meio campo, Igor Henrique pelo lado esquerdo também na linha de meio campo, e o Bruno Mezenga espetado lá na frente. Agora, quando nós entramos no ponto em que falou aí o técnico do Água Santa, né, o Thiago Carpini, é interessante perceber os encaixes de marcações que teve o Água Santa. Não é só acompanhar o jogador, tem que encaixar a marcação e tem que ter pegada. O Água Santa teve tudo isso. Tem muito time que tem uma marcação passiva, às vezes nem encaixa a marcação.
quando encaixa, não consegue dar bote para fazer roubada de bola, encaixar o Água Santa, não. O Água Santa jogou ontem uma Libertadores, né? Rodrigo San encaixando bem a marcação, Thiaguinho, apesar de alguns erros de saída de bola, encaixando bem a marcação, dando trabalho, e o time indo muito no embate físico. Isso foi interessante de ver do Água Santa, uma pegada gigante, enorme do time do Água Santa para poder encaixar a marcação e fazer mesmo a disputa individual, a disputa física, a disputa corpo a corpo. Então, o Água Santa já travava o jogo do São Paulo pela parte central na saída de jogo. O São Paulo até tentou muitas vezes sair com uma linha de 3. Os laterais avançavam, né? Os zagueiros abriam e vinha um volante se infiltrar ali na parte central. O que o Água Santa fez nesse primeiro sentido para poder tirar o passe, ou retardar o passe e forçar um passe sem qualidade do São Paulo? Thiaguinho lá atrás continuava marcando ali o Luciano, que é o principal jogador de característica de armação, mesmo não sendo a força do Luciano a armação da jogada. Thiaguinho em cima dele, né? O Reginaldo subia um pouquinho, aí virava a área, encaixava ali na marcação do Wellington para inibir a saída de bola. Pelo lado esquerdo, o Bruno Xavier também subia a marcação e ficava colado ali no Natan para tentar inibir esse passe. O Tocantins, ele pegava um volante, o Igor Henrique pegava um outro volante, né? E o Luan Dias e o Bruno Mezenga se adiantavam. Então, assim, como um volante vinha por dentro, entre os zagueiros, o Bruno Mezenga ficava por ali, aí o Igor Henrique subia pelo lado esquerdo e pegava o zagueiro do lado direito do time do São Paulo, e o zagueiro do lado esquerdo ficava com a marcação do Luan Dias. Travou o jogo. Travou o jogo. São Paulo teve muita dificuldade de articulação, de saída longa, teve até uma situação de saída longa lá que o Luciano fez o desvio de cabeça e o Natan pegou essa bola com completa liberdade pelo lado direito, mas com muita dificuldade. Porque o Água Santa marcava bem, encaixava bem a marcação, tinha disposição para fazer a situação individual, né? E também se posicionava em linha de passe, inibia o passe do São Paulo. Naquilo que era de forçar o erro do passe do São Paulo ficava precavido para poder dar esse passe numa situação de correr risco. Então preferiu o passe certeiro, por isso muitas vezes a dificuldade de saída do São Paulo. Esse negócio do São Paulo sair com a linha de 3 durou pouco tempo. São Paulo passou a ter a saída de 2 com os 2 zagueiros, apostando na saída dos 2 zagueiros e das laterais. As laterais continuavam a ser marcadas, aí nessa modificação da saída de jogo do São Paulo. O time do Água Santa continuava a marcar pelas laterais, com o Reginaldo e com o Bruno Xavier. Aí é bater ala com lateral, normal, né? Com a saída de um dos volantes para a parte da frente, aí o time do Água Santa deixou apenas o Bruno Mezenga numa situação com um zagueiro e o Luan Dias com outro zagueiro, certo? Nisso, Tocantins baixava um pouquinho por dentro para fazer a marcação, encaixar a marcação em um dos volantes e marcar até pela frente para inibir a linha de passe, e o Igor Henrique continuava marcando o outro volante. Então ficava essa situação pelo centro muito congestionada. Thiaguinho continuava em cima do Luciano. Quando o Carpini também fala do volume tático do São Paulo, é porque o básico tático do São Paulo é os 2 alas, os 2 laterais subirem, já tem 3 atacantes lá. Então, o centroavante fica ali na posição central, os pontas vão mais por dentro, fecham por dentro, e nisso abre passagem para os laterais. Só aí já tem uma linha de 5. Foi isso que o Água Santa estudou, Thiago Carpini falou, estudou e tentou inibir essa linha, no mínimo fazer individual, né? Às vezes até uma linha de 6, porque dependendo do avanço que o São Paulo tinha, do amácio que o São Paulo dava com a posse da bola, conseguindo fazer a transição, algum volante pisava na área e fazia uma linha de 6. Mas, consequentemente, também trazia o Luciano para fazer, para poder pisar na área, né? Para poder chegar ali de trás e fazer a finalização. Então, isso foi taticamente o que o Água Santa buscou fazer. No primeiro tempo não deu tão certo, o desenho estava armado, mas São Paulo conseguia até uma saída, tanto que teve
algumas finalizações, mas, como eu falei, um dos pecados do São Paulo são exatamente essas finalizações, o fundamento da finalização. São Paulo finaliza muito mal, e mesmo que crie, não se dá por vencido. São Paulo tem que criar e fazer gols. O Rogério até citou na entrevista dele o jogo contra o Corinthians, que o time até criou bem, principalmente no segundo tempo. Mas quem foi mais efetivo? Quem ganhou o jogo? Foi o Corinthians, pela efetividade. Criou pouco, mas teve um poder de finalização melhor. Teve o fundamento da finalização aprimorado. São Paulo, no segundo tempo daquele jogo, até criou mais, mas não botou a bola na rede. Contra o Ituano, que eu citei no começo desse vídeo, criou muitas oportunidades, não colocou a bola na rede. Fundamento da finalização é um problema crônico do São Paulo desde o ano passado, por isso o torcedor vaiou logo na estreia desse Campeonato Paulista. E aí mais uma vez se apresenta esse problema. Então em jogos eliminatórios, decisivos, grandes, que o time não pode perder gol, né, que as oportunidades de criação de jogadas, de finalizações serão escassas e o time perde, se não faz lá, acaba tomando do outro lado. Não aconteceu com o Água Santa, porque também ofensivamente, o Água Santa não tinha tantas situações de válvula de escape, a não ser com o Reginaldo pelo lado direito, mas ainda assim se tornou um futebol muito pobre, porque o Reginaldo levava para o fundo e tentava o cruzamento, tudo para pegar ali o atacante de frente, né? Jogando com bola no pé, o Água Santa teve poucas espetadas, tentava alguns trabalhos nas bolas aéreas. Mas aí nós vimos como foi que o Água Santa travou o time do São Paulo, principalmente por dentro, como refletiu aí taticamente o Thiago Carpini. Travou bem taticamente, principalmente no segundo tempo. Se utilizou das deficiências técnicas do São Paulo, como eu falei, poucos jogadores de quebra de marcação, né? Poucos jogadores de criação. Luciano não é um camisa 10, não é articulador, ele é um segundo atacante que, não tendo a responsabilidade de fazer a armação, pode jogar demais. Ele sendo o principal armador, não joga como o São Paulo precisa jogar. Não cria como o São Paulo precisa criar. Não é um jogador de armação. E outra coisa, refletido. Claro que o São Paulo tem todos os seus problemas de departamento médico, né? Mas merece as críticas também por isso, porque nós acabamos de entrar no terceiro mês do ano. E quantos jogadores no departamento médico o São Paulo tem? É impressionante. Alguma coisa está errada. Não é normal isso. São muitos jogadores machucados. É claro que a grama sintética interfere um pouco. Não é a grande responsável pela derrota, pela eliminação do São Paulo, né? É claro que essa situação de vários jogadores no departamento médico interfere bastante, mas daí já é um erro. A pergunta é por que esses caras não se recuperam rapidamente? Tem jogadores com uma situação de DM mais prolongada, aí a gente entende, mas são muitos jogadores lesionando, né? E aí acaba sendo um problema realmente, mas quando a gente faz a pergunta do porquê esses jogadores passam tanto tempo no departamento médico, a gente começa a enxergar, a analisar que há um erro nessa recuperação do São Paulo. E aí o que eu queria chegar também, na questão de elenco, de banco para o Rogério Ceni mexer, não tinha tanto banco. Muito por conta das mesmas, de serem jogadores de mesmas características. Quando ele altera, coloca o Alisson, coloca o Jackson Mendes, o Jackson era para poder fazer finalizações de fora da área. Até entende-se que o time precisava, também tentando uma nova alternativa fora os cruzamentos para a área, chamado chuveirinho. O que o Alisson mudou quando entrou? São jogadores de mesma característica. São jogadores de velocidade, de algum poder de finalização, apesar de não estarem fazendo tantos gols quanto o São Paulo cria, né? Mas não muda tecnicamente o jogo. Talvez o Pedrinho pudesse mudar, porque é um jogador de drible. E a gente sabe que o problema do Pedrinho é extracampo. Não é aqui a pauta desse vídeo falar dele, mas é um cara que pode ser lembrado exatamente por conta dessa situação de drible, de 1 para 1, de individual. E o São Paulo ontem não teve. Então por isso que eu falo que o São Paulo é um conglomerado de bons jogadores apenas. E aí é para ficar na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, meio de tabela. Até no ano passado flertou um pouco com a zona de rebaixamento, depois conseguiu sair e classificou para uma Copa Sul-Americana. Mas vejam a mediocridade que é o time do São Paulo. Jogadores nota 5, nota 6. E com um trabalho tático próximo da área, sendo pouco relevante, sendo pouco variável, fica difícil o time crescer,
time fazer gols e o time conquistar alguma coisa de títulos. Pode até chegar a finais como chegou da Copa Sul-Americana, mas vai ser taxado de time do quase, porque não consegue fazer gols. Problemas crônicos aí no time do São Paulo, e o jogo contra o Água Santa, no jogo contra o Água Santa foi guerreiro. O Água Santa jogou certo, aliado aos pecados do São Paulo, mas tinha a sua estratégia de defesa, tinha a sua tática que deu muito certo, principalmente na segunda etapa. Foi aí que travou mesmo o jogo do São Paulo, levou para as penalidades e aí teve mais cabeça, teve mais mentalidade e conseguiu passar historicamente a semifinal do Campeonato Paulista, tendo um calendário cheio no ano que vem. Então foi assim que o Água Santa conseguiu travar o time do São Paulo, dando aí na história do tricolor mais um vexame e acontecendo mais um vexame no Campeonato Paulista, a exemplo do São Paulo, Corinthians sendo eliminado pelo Ituano e o Santos, que mais uma vez nem passou a fase eliminatória do Campeonato Paulista. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curta aí este vídeo e compartilhe se você gostou dessa análise de São Paulo e Água Santa, por que o Água Santa travou o time do São Paulo. Grande abraço e até a próxima!